dessa casa com a irmã. É com alegria que nós aqui viemos mais uma vez. Trazemos o abraço do Centro Espírita de Caridade Rancheri. Bom, como a nossa irmã já anunciou, eu vou reforçar o nosso pedido de amparo da espiritualidade benfeitora dos nossos amigos e mentores espirituais, nossos anjos guardiães, para que nós possamos sair daqui hoje mais iluminados, mais fortalecidos, como a companheira disse, melhor do que quando chegamos, sabedores da importância das nossas vidas, que é o nosso tema de hoje, desse capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos estar falando sobre suicídio e a loucura. E num tempo em que a gente tem ouvido falar, né, constatado, às vezes até alguém próximo de nós, muitas pessoas chegando ao desespero e saindo da vida pela porta do suicídio, na ilusão de que o suicídio é a solução. E, infelizmente, se deparam, né, com a verdade de que não fugiram da dor, ao contrário, vão encontrar uma dor muito maior. E é isso que nós vamos estudar hoje. A gente vai começar lendo um trechinho do Evangelho, os 2 primeiros trechinhos, os parágrafos, e aí eu vou trazendo, porque a gente sabe que a codificação, ela está toda, né, arrumadinha. O que está aqui no Evangelho a gente aprofunda e amplia o conhecimento em O Livro dos Espíritos. E aí a gente vai consolidando também um pouco mais no Céu e Inferno, que eu vou trazer também para a nossa reflexão. Eu trouxe também, não sei se vai dar tempo, que eu não podia deixar de falar nela, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, Recordações da Mediunidade, porque quem estuda e já leu um pouquinho sobre Dona Ivone é um médium que passou por diversas encarnações pela experiência do suicídio. Então é por isso que ela era um médium que era muito afinizada, tinha muita afinidade com o socorro aos espíritos dos suicidas. Tanto é que ela tem os livros, né, os livros, a maioria dos livros dela pontuam essas questões do suicídio. E aqui no Recordações da Mediunidade também tem um caso bastante interessante, se der tempo eu vou ler um pouquinho. E no Céu e Inferno, lá na segunda parte, né, que vai trazendo vários casos, relatos, né, de cartas, de evocações de espíritos, e tem uma parte que é só sobre suicidas. E também eu vou ler 2 casos ali, se a gente tiver tempo. Então vamos lá, para a gente poder entrar no nosso tema. Então, no nosso item aqui 16, acho que eu vou pegar o meu, porque essa letrinha que eu imprimi aqui está tão miudinha, por isso esse meu aqui está melhor, tá assim. Tá uma letrinha melhor. Uma letrinha 16, escrever. Tá aqui. O suicídio é a loucura, eu vou deixar aqui só para eu me guiar. Então, no item 14, nós temos assim, ó. A calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Então ele já vai mostrando aqui pra gente, né, o motivo de muitos irem ao desespero. Se, pois, pela maneira que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo,
os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. E é evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que sem ela sacudiriam. Então a gente já vai vendo aqui que o Espiritismo e o Haroldo Dutra Dias, outro dia eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, né? E ele dizendo que a diferença nossa do espírita, né, e que o Espiritismo faz, ele não tira de nós a tristeza, né, diante de um acontecimento, de um fato, mas nós, os espíritas, não caímos no desespero. Essa é a diferença. Porque nós vislumbramos, para além do túmulo, uma vida. Para nós, túmulo não é a morte, né? Não é morte. Não significa o fim. Não é? Então, isso faz toda a diferença para aquele que entra no desespero e que quer fugir da dificuldade, seja lá qual for. Por quê? A gente sabe que não vai fugir. Porque a gente vai despertar no plano espiritual. E é isso que a gente vai ver na questão 376 de O Livro dos Espíritos. Do mundo espírita, da volta do espírito à vida corporal, que fala do idiotismo e loucura, Kardec pergunta aos espíritos: por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? E os espíritos responderam a Kardec: o espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, por isso procura na morte um meio de quebrar seus grilhões. E aí a gente está vendo da questão da loucura, né? Às vezes a pessoa na loucura, o espírito, né, se mata porque ele quer sair, porque ele se sente aprisionado naquele corpo, numa mente que é defeituosa e que ele não consegue agir. Porque a loucura, né, é isso, uma mente conturbada e o espírito não consegue agir. E aí na questão, aí já, desgosto da vida, suicídio, na questão 943, Kardec também faz uma outra pergunta bastante interessante com relação a isso. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Então ele pergunta, né? De onde vem esse desgosto da vida? E os espíritos responderam a Kardec: efeito da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Então a saciedade é satisfação dos desejos. Então tem muita gente, né, que quando não consegue saciar os seus desejos, entra no desespero, né? Aquela coisa da satisfação dos desejos não interessa como. E quando ele não consegue, como é que ele fica? No desespero. Muitos querem fugir da vida porque não conseguiu enriquecer, porque não conseguiu aquilo que ele estava ambicionando. Então, é uma gama de motivos que a gente vê por aí que leva a pessoa ao desespero. E aí Kardec coloca mais uma notinha aqui interessante para a gente refletir. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil ou de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então, né, o trabalho que para muitos é algo ruim, quando na verdade a gente sabe, né, pelo Espiritismo, lá pelas leis morais, que o trabalho é importante para a humanidade, é uma das leis do progresso, né? O trabalho, a lei do trabalho está lá,
né, coligada à lei do progresso. Então, às vezes o companheiro está também numa situação difícil porque ele não trabalha, não busca trabalho, está na ociosidade, por isso que ele falou da ociosidade, né? E aí, né, o próprio Evangelho diz, né, você não vai sentar e ficar esperando cair do céu, não é? Tem uma passagem também do Evangelho, aquela que a mulher que sai fazendo a caridade, né? Quem é essa senhora? Aí ele comenta ali num trecho que aquela família não eram mendigos de profissão, né? Então, eles estavam no momento, porque o pai estava doente, não podia trabalhar, e aí aquela senhora estava indo ajudar aquela família até o pai poder voltar e retornar ao trabalho. Então, a gente vai vendo, né, que quando a pessoa procura ser útil, e ele coloca aqui, você também não cai no desespero. A falta da fé também, como a fé é importante na vida da gente. E muita gente se desespera porque não tem fé, não é isso? E aí no próximo item aqui, que é o 16, ele diz assim, a letra, eu vou voltar aqui para o meu Evangelho. Então é aqui o parágrafo 16. Ocorre o mesmo com o suicídio, aí ele vai falar do suicídio. Excluído aqueles que se efetuam no estado de embriaguez e da loucura, e que podemos chamar inconscientes. Então a gente vê uma situação que a espiritualidade releva. É o caso da embriaguez e da pessoa na loucura. E aí a gente lembra da lei humana, que a lei humana, né, nos seus artigos, né, uma coisa é aquele que mata, que planejou aquela morte, e aquele que mata numa ocasião para se defender no desespero, acidentalmente. Então, tem atenuantes daquilo que a gente chama de atenuantes. E no Tribunal Divino também tem um olhar diferenciado para o suicídio nessa situação, nessas duas situações. E ele continua aqui, ó. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, tem sempre por causa um descontentamento. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia, e de serem melhores os dias seguintes, tem facilmente paciência, não é? Então, isso é a fé. Fé em dias melhores, né? Chico dizia, né? Trouxe aquela mensagem de Maria, tudo passa. Então todo mundo tem momentos de alegria, momentos de tristeza, e a gente tem que ter fé. Senão a gente sucumbe, não é isso? E ele continua. Então, tem facilmente paciência, e ele só se desespera se não vê termos para seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia. Olha o que ele coloca, né? A gente sabe que a gente tem uma vida eterna. Então eu vou me desesperar com o que eu estou passando agora? Se eu tenho uma eternidade pela frente? Mas para aquele que não crê na eternidade, que crê que tudo nele se acaba com a vida, se está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, não vê seu termo senão na morte. Não esperando nada, achando muito natural, muito lógico mesmo, abreviar suas misérias pelo suicídio, né? Aquele que não tem uma fé, que não crê na vida futura, na eternidade da alma, ele vai, se ele está sofrendo, ele vai querer acabar com aquele sofrimento, porque ele vai morrer e vai acabar. Mas isso a gente sabe que não é a realidade. E a gente vai ver depois o relato dos espíritos que vão mostrar para a gente que quando se desperta no plano espiritual, saindo pela porta falsa do suicídio, é de lamentar. E aí o item 16, eu vou ler mais esse trechinho e a gente vai de novo para o livro dos espíritos. Ó. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Então, o materialista, ele acha que acaba na morte. Ele não crê na existência da alma. Então, o suicídio para ele
é uma solução. Né? E a gente deve procurar combater, e o Espiritismo veio para isso, para combater o materialismo. Né? Então, diz, quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os conduzem a essas consequências de que, se são infelizes, nada tem melhor a fazer do que se matar? Que lhes poderiam dizer para disso desviá-los? Que compensação poderiam lhe oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nenhuma coisa, senão nada. De onde é preciso concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale nele cair imediatamente que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. Esse é o pensamento do materialista. Não é? Se a morte, ele vai acabar com o sofrimento, então para que ele vai ficar sofrendo? Não é? Se não tem nada melhor a fazer, se não tem remédio, então eu vou tirar a minha vida. Mas, né? Isso é um ledo engano. E aí, para a gente não ter dúvida disso, nós vamos ver em O Livro dos Espíritos, a questão 944 e as seguintes, que Kardec vai fazendo perguntas com relação à questão do suicídio. Das penas e gozos futuros, depois a gente vai abrir, mas a gente vai falar aqui exatamente desgosto da vida, suicídio. É um item todo que está lá na quarta parte, no capítulo 1. Eu já li a 943, né? De onde nasce o desgosto da vida. E a gente vai ler a 944. Ó. Tem o homem o direito de dispor de sua vida? Vamos ver, Kardec perguntou aos espíritos. Vamos ouvir a resposta deles. Ó. Não. Um não categórico. Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, aquele que se suicida, ele está transgredindo uma lei divina, a lei da vida. E só podemos sair desta vida quando chegar a nossa hora, que a gente não sabe quando é, mas todos nós um dia vamos, não é? Mas nunca pela porta do suicídio. E aí ele se desdobra na questão lá, Kardec pergunta, não é sempre voluntário o suicídio? E aí os espíritos respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. Então, na loucura, e a gente lembra lá, né, a questão da loucura ou embriaguez, são casos que são considerados inconscientes. A pessoa não estava no seu ato, na sua, né, sã racionalidade. E a 945? Eu vou ler algumas para a gente poder ler os relatos dos espíritos no plano espiritual. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Ah, não, a pessoa estava tão desgostosa, então esse aí ele teve motivo para tirar a vida. Será? Vamos ouvir a resposta, ó, dos espíritos. Ó. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então, olha como os espíritos nos recomendam o trabalho. Não importa qual seja o trabalho aqui, tá? E eu aqui vou chamar a atenção que não é só o trabalho remunerado, não. Mas, sobretudo, o trabalho no bem. As atividades caritativas. Essas, então, alimentam muito mais a nossa alma. Nos fortalecem. Quando a gente vai ao encontro da dor do outro, a nossa dor fica desse tamanhozinho. Porque a pessoa amplia a visão. Se eu fico, né, olhando só para o meu umbigo, ai, eu estou sofrendo muito.
Não tem ninguém que sofre mais do que eu. Realmente, se ele, né, ficar ali numa vida egoísta, olhando só para o próprio umbigo, se chamando de coitado, né, essa pessoa vai ter um fim triste. Vai chegar uma hora que ele vai entrar no desespero. Mas aquele que busca na fé a força, não é? Que vai ao encontro da dor do outro, que se põe a serviço de Deus, ele vai encontrar resignação, ele vai encontrar paciência, ele vai encontrar fé. Porque ele vai ver que tem ali do lado, quando ele olha para o lado, quando a gente olha para o lado, né, a gente vê que tem dores muito mais atrozes do que a nossa. E como tem, gente? E como tem? Como tem oportunidade da gente trabalhar e ajudar? É só querer. É só ir ao encontro da dor do outro, né? E aí a 946. Ele pergunta: e do suicídio, cujo fim é fugir? Aquele que o comete, e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções desse mundo. Tá, esse mundo é muito mal, esse mundo é de provas e expiações, a gente só vê maldade, que tem gente que acha, né, que o mundo é só maldade. Mas a gente sabe que a gente tem uma mídia que também está a favor, né, do mal, que só divulga o mal, mas não divulga o bem. Tem muita gente fazendo o bem, tem muitas ações no bem. E os Espíritos nos recomendam para a gente ver coisas que elevam a nossa alma, que nos alimentam a nossa alma. Né? Vamos fugir desses programas, a gente sabe que o mal acontece. Mas eu vou ficar assistindo o programa que só passa tragédia? Isso vai fazer mal, gente, para o nosso emocional. Isso não é bom. Vamos fazer o bem, vamos procurar ação no bem, vamos ler um livro que traga uma mensagem boa, né? Vamos frequentar um templo religioso, e aí a gente, né, não fala só da casa espírita, né? Tem muitas instituições que falam de Deus, que levam a palavra, que dão oportunidade do trabalho no bem, e é isso que a gente precisa fazer. E o encontro da dor do outro. Então tem gente que fica só focado no mal, então ele vai achar que o mundo é o pior mundo possível, ele vai querer fugir do mundo, né? E olha o que os espíritos responderam a Kardec com relação a isso. Ó, pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, por isso esse estudo está dentro do capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, e se Jesus disse isso, tinha um motivo. Primeiro que a gente sabe que ninguém sofre à toa. E isso é uma colocação da doutrina que nos fortalece também. Que não tem ninguém que é vítima. Chico, quando perguntou a Emmanuel, por que no mundo há tantas injustiças? E Emmanuel respondeu a Chico: no mundo vereis muitas injustiças, mas nenhum só injustiçado. Então, o que significa isso? Somos todos espíritos devedores, endividados. Nós não vivemos, essa nossa existência não é a primeira. Nós tivemos outras existências. Nós somos espíritos que viemos viajando. E a gente não sabe o que a gente fez lá atrás. E com certeza a gente errou. E a gente precisa responder. E a doutrina nos esclarece com relação a isso. Não é? Muitas das vezes esse mundo é um mundo de provas e expiações. E a maioria de nós estamos na condição, né? São poucos os que estão como prova. A maioria de nós é na condição de expiação. Porque passamos por sofrimentos. E aqueles que reclamam, isso é ruim. Porque a gente não vai estar resolvendo o nosso problema se a gente ficar reclamando. Eu não mereço isso. Por que Deus está me fazendo passar por isso? Isso é um erro. Ao contrário, a gente tem que orar, pedir a Deus força para passar por aquilo, né? E os espíritos dizem que se a gente parar, fizer uma prece e perguntar: será que eu mereço isso? Por que será que eu estou passando? Vai vir aquela vozinha, que é a vozinha de Deus: silencia, meu filho, aguenta a onda aí, porque
você precisa passar por isso. Porque todos nós somos espíritos endividados. E aí, né, a gente vai pedir força para passar pela dificuldade. E ele diz, ó, ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. As tribulações da vida, desculpa, deixa eu voltar aqui. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação, do que na sua impiedade chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los num momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, aquilo que a gente acha que é muito bom, às vezes, que chega para a gente, não é bom. Vai ser um mal lá na frente. Né? Então, às vezes, é melhor a gente se conformar com a dor, com aquele momento difícil que a gente está passando, buscar meios de passar por aquilo com serenidade, porque depois a gente vai receber a recompensa. Né? Se Jesus, que é um espírito elevado, veio aqui, passou por sofrimento, mostrou para a gente como a gente deveria passar, e ele não tinha o que expiar como nós. E ele suportou, deu um ensinamento para nós. Como é que nós, espíritos pecadores, queremos passar por aqui, né? Belezinha, sem passar por nada. Né? Isso é uma ilusão, não é a verdade. E aí eu vou recomendar a vocês que depois vocês leiam, porque tem muito, é muito grande, porque tem muitas situações, mas eu, para fechar, eu vou ler a última e depois vou aqui para o relato de 2 casos de suicida no plano espiritual, para a gente ver a situação lamentável que o espírito passou quando ele despertou no plano espiritual. Né? E aí eu vou ler aqui a última, 957, porque são muitas questões, mas essa aqui é importante que a gente leia um pouquinho. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Então vamos ouvir aqui, para a gente não sair daqui com dúvida nenhuma. E quando, né, porque eu não creio que aqui ninguém vai deixar esse pensamento passear na nossa cabeça, mas se a gente ouvir alguém, a gente precisa estar atento. Né? O movimento espírita está preparando cursos, tem muito material para a gente identificar as pessoas que estejam depressivas e com possibilidade, dizendo coisas que a gente consiga captar que sugerem o suicídio, que a gente tenha olhos de estar atento, porque às vezes a gente acha que a pessoa não vai fazer e, no entanto, às vezes a pessoa se mata. E é criança, é adolescente, tem acontecido muito, e a gente precisa estar atento. Então, vamos ver aqui, ó, o que os espíritos responderam a Kardec. Muito diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Então o cara tira a vida achando que vai se livrar daquele monte de coisa que estava na cabeça dele, e aí ele desperta no plano espiritual. Acorda, né? Porque ele acha que não ia acordar, que é como se fosse desligar. Pum. E não, ele acorda e ele vai ficar além da perturbação por ter tirado a sua vida, lembrando dos problemas todos que ficaram aqui. Né? Então ele diz, ó, a sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente. Outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso foi interrompido. Então, olha a situação. Aí tem uma nota aqui que diz assim: a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos.
Alguns há, porém, comum a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido. Ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece e gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se acha extinguido completamente. E aqui, gente, quando a gente estuda sobre o perispírito, sobre o fluido vital, os espíritos dizem, ele compara aqui com a morte violenta. Só que quem morre na morte violenta, a perturbação dele vai ser passageira. E os espíritos dizem que a pessoa pula, a alma pula como um amendoim pulando da casca. Né? Então a pessoa chega e está meio confuso, não sabe o que aconteceu. Se está morto, se está vivo, mas ele não tirou a vida dele. Ele só teve uma morte violenta, então ele passa ali na perturbação. Mas o suicida, não. Né? Ele, além de ter esse choque, né? Porque ele estava com toda a vitalidade. E aí a pessoa, né, sei lá, toma um veneno, dá um tiro na cabeça, dá um tiro no peito. Então o que acontece? O corpo estava com a vitalidade total do fluido, o tônus vital. Então ele passa para o outro lado num sofrimento muito grande. Porque ele traz aquela força vital, que é o contrário, né? E todo mundo acha que a melhor morte é aquela morte rápida, violenta, e não é. Não é? O ideal, por exemplo, a pessoa quando vai envelhecendo, é como os espíritos comparam com uma vela, que vai gastando, vai queimando o pavio, e aí ele vai indo devagarzinho, e os laços já vão se rompendo. Então quando a pessoa faz a passagem, ele já está bem desligado, porque enfraqueceu o tônus vital. Agora, quando a pessoa está na plenitude da vida e ele comete o suicídio, ele passa para o outro lado com muita impressão. E aí o que acontece com essa ligação do corpo com o espírito? Ela está muito grande. Então o sofrimento do suicida é muito grande, porque ele sente todas as impressões que o corpo tiver. Então você imagina, né, as situações do suicida, né, sentindo que eles relatam o verme comer a carne. A Dona Ivone relata nesse livro aqui dela, de um suicídio dela, que ela se joga no rio e ela sente os peixes, ela relata que ela sentiu os peixes roendo a carne dela. Aquele desespero da água, né, de sentir o corpo se desfazendo. Quando acharam o corpo dela, porque o pai era rico, desesperado, né, manda procurar o corpo e o gancho que ela sentiu aquilo tudo. Por quê? Primeiro que é uma punição, que o espírito fica atrelado ao corpo de carne, porque não era hora de ele se libertar daquele corpo. Então, a ligação está muito intensa. Então, a pior coisa que alguém pode fazer é tirar a sua própria vida. E como o nosso tempo está correndo muito, eu vou ler uma situação, eu vou contar rapidinho esse caso da Dona Ivone aqui. Ela vai para uma fazenda e quando ela chega nessa fazenda, ela entra lá num cômodo e ela sentiu um mal-estar quando ela chegou naquele cômodo, lá no sótão. E aí, a primeira noite, ela passou muito mal, sentiu umas coisas estranhas, ouviu barulhos, mas ela estava sempre com a codificação, então ela lia muito. E um belo dia, que ela não estava muito perturbada, ela não conseguia dormir, as pessoas tinham saído para uma festa, ela não quis ir, ficou ali nessa fazenda. E aí ela pega o evangelho, ela, certamente intuída pelo plano espiritual, começou a ler o capítulo 6, o Cristo Consolador. Que é linda aquela passagem, e ela até coloca aqui: sou o grande médico das almas, venho aliviar o sofrimento. É lindo aquele para quem está no sofrimento, para quem está doente, é linda essa passagem do Evangelho.
E quando ela começou a ler, que ela olha assim para um campo, um canto da coisa, ela vê o espírito de um senhor empapado em sangue, se debatendo todo, e naquele desespero, e aí ela percebe que aquele espírito estava ali aprisionado naquela condição. E aí o que ela faz? Ela começa a fazer uma oração e os mentores foram instruindo ela, e aí ela fica sabendo que ele era um suicida, ele tinha dado um tiro no peito, ela viu a camisa, ela viu os detalhes todo dele, todinho. Só que ela não sabia o nome, e ela tinha costume, inclusive, de pegar jornal, que antigamente saía a coluna do nome das pessoas que tinham se suicidado, e ela pegava os nomes todinho e ela ficava orando pelos suicidas. E ela queria orar por ele, mas não sabia o nome. E aí ela começou a perguntar pelas pessoas na fazenda se sabiam da história de um senhor, assim, assim, assado, se alguém tinha se suicidado ali. E ela descobre que realmente um senhor, um desgostoso, que eu não me lembro aqui a história, mas eu sei que ela descobre o nome dele e ela começa um trabalho de libertação daquele espírito para aquela situação. Então ela passou toda a noite, ela ia para aquele lugar e ela ia lendo o Evangelho, até que o espírito dele foi se recompondo e se libertou daquela situação. Ele estava há anos naquela situação, porque ali era o escritório dele, eles mudaram aquilo tudo, mas ele continuou ali na mesma cena. Deu um tiro e ele se via sempre naquela situação. Tem outros relatos também, acho que é Chico, que tem na sua literatura, ele conta um caso da mulher que se joga no trem e ela fica constantemente voltando na cena. Ela vai lá, se joga no trem, sente o trem cortar as carnes dela todinha. Olha que coisa terrível para o espírito ficar revivendo a cena do seu suicídio, né? É uma coisa muito tremenda para o espírito. Eu trouxe aqui da Revista Espírita, suicídio por obsessão. Esse também é um caso que pode acontecer e que a gente precisa também se precaver contra a obsessão, né? Porque às vezes a pessoa tem aquele pensamento, se mata daí, se joga daí, não sei o quê. Gerson Simões Monteiro conta um caso assim, quando ele perdeu a primeira filha, Alcione, e que ele estava lá no hospital. A criança estava lá e o médico tinha acabado de dizer que a criança havia morrido, e ele fica desesperado e ele estava lá não sei se era o 5º andar, e ele chega da beira da janela e o espírito começou a dizer para ele, se mata, se joga daí. Só que ele, né, começou a pedir a força e ele não fez, né? Então a gente precisa ter cuidado, né? Cuidar da nossa vida espiritual, estar sempre orando, fazendo o bem. E quando tiver qualquer pensamento, né, vamos buscar socorro na prece, orar por essa voz que possa estar nos intuindo e nos tratar, porque a gente pode também, muitas pessoas influenciadas por um processo obsessivo, pode cometer o suicídio. Eu vou ler esse caso aqui que é menorzinho. O senhor Jean Baptiste Sador, fabricante de canoas em Joinville-en-Pointe, percebeu ontem um jovem que, depois de ter vagado durante algum tempo sobre a ponte, subiu no parapeito e se atirou ao Mano-Rio. Imediatamente ele foi em seu socorro e, ao cabo de 7 minutos, retirou-o. Mas a asfixia já era completa e todas as tentativas para reanimar aquele infeliz foram infrutíferas. Uma carta encontrada com ele permitiu que fosse reconhecido como o senhor Paul D., ele sempre não identificava o nome todo, de 22 anos, residente na rua Sedaine, em Paris. Essa carta, dirigida pelo suicida ao seu pai, era extremamente tocante. Ele pedia perdão por abandoná-lo e dizia que há 2 anos era dominado por uma ideia terrível, por uma irresistível vontade de se destruir. Então ele vinha sendo obsidiado. Acrescentava que lhe parecia ouvir fora da vida
uma voz que o chamava sem descanso e, a despeito de todos os esforços, não podia impedir de ir para ela. Encontraram também no bolso do paletó uma corda nova, na qual tinha sido feito um laço corrediço. Depois do exame médico legal, o corpo foi entregue à família. A obsessão está aqui bem evidente. E o que não está menos evidente é que o fato nada tem a ver com o espiritismo. Porque muitas pessoas dizem que o espiritismo leva a pessoa à loucura, que a pessoa fica perturbada, e ele nem tinha nada a ver com o espiritismo. Nova prova de que esse mal não é inerente à crença. Mas se o espiritismo não tem nada a ver com este caso, só ele pode dar a sua explicação. Eis a situação dada a respeito por um dos nossos espíritos habituais, da qual ressalta que, malgrado o arrastamento a que o jovem cedeu para sua infelicidade, ele não sucumbiu à fatalidade. Ele tinha o seu livre-arbítrio e, com mais vontade, poderia ter resistido. Então, o rapaz poderia ter resistido àquela voz, ele foi fraco, Se tivesse sido espírita, teria compreendido que a voz que o solicitava não poderia ser senão de um mau espírito e as consequências terríveis de um instante de fraqueza. E aí eles consultam os espíritos, e eles contam a história dele. No caso, ele relatando, a voz dizia, vem, vem, mas teria sido ineficaz essa voz do tentador se a ação direta do espírito não se tivesse feito sentir. O pobre suicida era chamado e impelido. Então, era uma ação muito grande que esse espírito estava exercendo em cima do rapaz. Mas vocês vão entender por quê. E aí eu digo, por que a gente precisa fazer o bem? Agir o máximo que a gente puder no bem. Porque o bem que a gente faz aqui, os espíritos dizem isso lindamente, é nosso advogado do outro lado. E olha só o que eles relatam da história dele. A causa deste caso de obsessão está no passado, como acabo de dizer. O próprio obsessor foi impelido ao suicídio por esse que ele acaba de empurrar para o abismo. Era sua mulher na existência anterior e tinha sofrido consideravelmente com o deboche e as brutalidades de seu marido. Muito fraco para aceitar a situação que lhe era dada, com resignação e coragem, buscou na morte um refúgio contra seus males. Então, a mulher dele, numa outra existência, havia se suicidado por conta dele ser um mau marido, ser bruto com ela. E aí o que aconteceu? Ela, na outra existência, não o perdoando, porque sofreu muito por ter sido se suicidado, E aí o que acontece? Ela vem obsidiar a ele. E aí ele perturba ele até ele cometer o suicídio, E aí eles dizem aqui, Ele tinha aceito os riscos da tentação. Ela era necessária ao seu adiantamento, porque só ela poderia fazer desaparecer a mancha que havia compurcado a sua existência anterior. Ele tinha aceito os seus riscos com a esperança de ser mais forte e se havia enganado, sucumbiu. Então ele aceitou passar também por aquela situação, achando que iria resistir, mas ele sucumbiu, porque ele se sentia culpado. Recomeçará mais tarde? Pergunta, Resistirá? Dele dependerá. Rogai a Deus por ele, a fim de que lhe dê a calma e a resignação de que tanto necessita, a coragem e a força para não falir nas provas que tiver de suportar mais tarde. Então, o que a gente aprende com essa lição? Que por mais que a gente esteja sofrendo, a gente tem que buscar a força, a fé e a resignação necessária. Lá no Evangelho, lá nas preces no final, preces por si mesmo.
Tem preces ali para ajudar a gente a passar pela dor, pelo sofrimento, para resistir, né, às situações difíceis. A doutrina, gente, é consoladora. Ela nos esclarece, nos orienta e nos consola, né? Esclarece quando ela diz para nós que a morte, que a gente não acaba com a morte, que a vida eterna é a vida do espírito. Então, ninguém morre, a gente vai continuar desperto no plano espiritual. Nos orienta quando ela diz, né, que se a gente está sofrendo, a gente deve sofrer com resignação, porque nós somos espíritos devedores, não é? E ela consola, porque ela nos dá prece, né? Ela nos dá caminhos de consolo, né? Ela nos diz para olhar para o outro, porque o outro às vezes está sofrendo muito mais do que a gente que está achando que está sofrendo muito, né? Então a gente vai... E quando a gente ajuda o outro, a gente recebe da espiritualidade o conforto. Jesus nos disse que o fardo seria leve com ele, e estar com Jesus é isso. É fazer o bem sem olhar a quem. Ainda que você esteja sofrendo, vá em busca da dor do outro, que a sua dor vai ficar pequenininha. Não é isso? Então, meus amados, essa é a nossa lição de hoje, o nosso estudo de hoje. Eu quero reforçar aqui que a gente procure fazer como Dona Ivone, né? A gente não tem mais uma relação nos jornais, mas a gente está sempre tendo notícias, sempre tem algum irmão nosso, nas estatísticas tem mostrado que diariamente tem alguém se suicidando. Se a gente for ver lá as estatísticas, tem até um mapinha, toda hora pisca uma luzinha num lugar, num diferente lugar, né? Não é só aqui no Brasil, e é adulto, é criança. Então que a gente ore muito pelos suicidas, né? Que a gente possa ajudar aqueles que sofrem para não entrar no desespero. Então, muita paz, muito obrigado por esse estudo hoje, né? E eu vou reforçar o pedido de que a espiritualidade aproveite as nossas orações hoje, esse ensinamento, para se algum irmão, né, no plano espiritual que já tenha feito, que ele possa ser consolado, orientado, e que numa próxima existência ele saia vitorioso da prova. Tá bom? Muita paz. Muito obrigada.